A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mais uma live, meus irmãos. Hoje uma live diferente das outras de ensino, mas essa é uma live de ensino também. Aleluia. Entrando um pouquinho atrasado, meus irmãos. Aleluia. Mas Deus está no controle de tudo. Deus tem proporcionado, aleluia, vitória para nós. Aprendemos cada dia a palavra dele, meus irmãos. Este é o grande ganho nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sou o presbítero Gabriel. Aleluia. Pastor presidente da igreja Ministerial Ressurgindo em Cristo. Fundada há pouco tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o ministério está crescendo com as lives, aleluia, com os ensinos, meus irmãos. O ministério está crescendo com palavra de Deus, com direção profética, com ensinamento para o povo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E hoje nós vamos aprender os pilares do Evangelho de Cristo. Aleluia, para você não ser enganado por esse falso evangelho, esse principado do inferno, aleluia, que vem trazer o falso evangelho dos últimos dias, para corromper os nossos irmãos em Cristo, os pastores, a igreja de Cristo. E hoje, aleluia, nós vamos destrinchar o que é o evangelho no mundo espiritual, meus irmãos. O evangelho pregado, o evangelho de Cristo Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meus irmãos, nós vamos aprender muito hoje o que é o Evangelho, porque muitas das pessoas, meus irmãos, não sabem, aleluia, o fundamento do Evangelho. Muitos estão pregando por aí, muitos estão ouvindo por aí, aleluia, sobre o Evangelho de Cristo, fala o nome de Cristo, mas não sabe, aleluia, o propósito de Cristo na terra e nem do Espírito Santo de Deus, porque não leem Bíblia, são analfabetos bíblicos e fica falando, arrotando, aleluia, o falso Evangelho. Meus irmãos, pelo amor de Deus, meus irmãos, pelo amor de Deus, aleluia. No capítulo 16, aleluia, do Evangelho de João, Jesus Cristo, ele vai falar para que o Evangelho veio. Eu vou falar aqui os apóstolos que pregaram o Evangelho, tudo na mesma linha. Louvado seja o nome do Senhor. E vou falar também como funciona o Evangelho no mundo espiritual, meus irmãos. Aleluia. Como funciona os pilares do Evangelho no mundo espiritual. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vão entrando na live aí. Louvado seja Deus. Esse vídeo vai ficar gravado no meu mural do Facebook e também vai para o meu canal do YouTube. Aleluia, porque muitas pessoas não sabem nem o que é o Evangelho. Falam, mas não tem conhecimento do que é o Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Muitas pessoas, aleluia, estão perdidas. Aleluia, muitas pessoas, muitos cristãos, crentes estão perdidos. Pastores, apóstolos, meu Deus, gente, estão perdidos. E fica falando mentira para as pessoas, pensando que está certo, mas está errado. E eu vou falar aqui, meus irmãos, aleluia, o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Meus irmãos, inacreditável, eu fui pregar numa igreja o que é o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, aconteceu um reboliço, porque eu falei a verdade, eu falei que o Espírito Santo de Deus me mandou falar. Louvado seja Deus. Mas hoje esta live, aleluia, vai abrir a tua visão espiritual mais ainda para o Evangelho de Cristo. O Evangelho da salvação, o Evangelho de doutrina. O Evangelho de Cristo. O Cristo, ele veio como própria doutrina na terra. Eu vou te provar em nome de Jesus pela Bíblia Sagrada, meus irmãos. Meus irmãos, curta esse vídeo, meus irmãos. Vão curtindo esse vídeo.
Aleluia, compartilha essa live maravilhosa. Essa live vai falar sobre o Evangelho de Cristo, como a gente praticar o Evangelho, meus irmãos. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui para falar comigo e com você esta noite. Louvado seja Deus, meus irmãos. Aleluia, pega caderno e caneta em nome de Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Gabriel, pastor presidente do ministério, da Igreja Ministerial Ressurgindo em Cristo. É novo esse ministério que o próprio Deus, aleluia, ordenou para fundar esse ministério, meus irmãos. E muitas pessoas vão ser curadas, mais ainda, vão ser libertas para a glória de Deus. Aleluia. Pastores aí que estão na live, que vão me ouvir depois no vídeo gravado, aleluia. Meus irmãos, em Cristo, pastores, obreiros aí das congregações, esse pão não é meu. Esse pão do céu não é meu, é de Cristo. É para todos nós, não tem placa de igreja, não, é para todos nós, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Pega caderno, caneta, meus irmãos, para vocês anotar os pontos principais dessa live, desse ensino poderoso. Meus irmãos, vocês vão ter as suas visões abertas, vocês vão ouvir a voz de Deus aí. Aleluia, louvado seja Deus. E através dessa live pessoas vão ser curadas, vão ser libertas. Pessoas que estão com enfermidades, ao ver essa live, ao ouvir o Evangelho de Cristo, vão crer, vão ter fé, aleluia. E vão crer na cura, na tua libertação. Aradarabacaia sébia. Em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vai falar aqui esta noite, para a glória do Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Compartilhe o vídeo, compartilhe essa live, meus irmãos. Comenta na live, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Me ajuda compartilhando, curtindo. Meu canal no Facebook, Presbítero Gabriel, Missionária Érica, Imirec, aleluia. Meu canal no YouTube. Curta os vídeos, meus irmãos. Espalhe os vídeos, porque os fins dos tempos já chegou. Aleluia. E vocês não vão ver pregações, ensinos poderosos que abrem a sua visão espiritual, leva você para o caminho da verdade, aleluia. Vocês não vão ver esses ensinos agora daqui em diante, vão ser poucos. Louvado seja Deus, com pérola espiritual para alimentar o Espírito Santo nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Pega caderno e caneta, vamos fazer, aleluia, uma oração de início, para que o Espírito Santo de Deus venha destrinchar a Bíblia, a palavra de Deus, para nós hoje se alimentarmos desse maná poderoso, desse ensino, os pilares do Evangelho. E você e eu vamos saber se a gente está praticando ou não. Se a gente não estiver praticando, a gente vai ter que correr para praticar, porque só vai subir uma igreja, aleluia, que está dentro do propósito do Evangelho de Cristo. Senão, meu irmão, não vai subir, vai ficar aqui e vai sofrer as consequências da desobediência, porque não deram ouvido à voz do Senhor. Hoje, meus irmãos, vamos saber se a gente está praticando o Evangelho certo ou não. Amém? Enquanto eu faço oração, vai pegando caderno e caneta, vou deixar os pontos dessa live, louvado seja Deus, no mural do meu Facebook, aleluia, e também na descrição do vídeo do YouTube, os pilares do Evangelho, que vai ser destrinchado pelo Espírito Santo aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Glória ao nome de Jesus. Vamos fazer uma oração de início, meus irmãos, para que o nosso Deus venha tomar conta das nossas vidas, dessa live, venha falar comigo e com você esta noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui nesta live, meu Pai, aprendendo com o Teu Espírito, aprendendo com a Tua Palavra, aprendendo com nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, entramos agora no mundo espiritual, meu Pai, para que a Tua Palavra venha ser destrinchada pelo Teu Espírito, como um alimento, maná do céu, para nós ser alimentados, ó Pai. Senhor,
perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros e arranca todo impedimento, embaraço desta live, meu Pai. Em todo o Brasil, essa live vai ser espalhada pelo Teu Espírito. A Tua palavra diz, meu Pai, aleluia, louvado seja Deus, a Tua palavra diz que o Espírito é um vento que vai e volta. Aleluia! E esse vídeo, essa live poderosa, meu Pai, de ensino dos pilares do Teu Evangelho Santo e maravilhoso e poderoso, meu Pai, vai ser espalhada para todo o Brasil, para que as pessoas venham despertar para a vida espiritual, meu Pai, porque Jesus Cristo está voltando e vai pegar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, meu Pai, e uma hora que a gente nem espera, como ladrão, aleluia, a qualquer momento ele pode vir nos buscar, meu Pai, no nome de Jesus, que esse evangelho, aleluia, venha tomar conta das nossas vidas, que o evangelho de Cristo, o evangelho santo, aleluia, de transformação, venha atingir a nossa mente, venha cair com uma metanoia, mudança de pensamento, ó Pai, e que o nosso coração venha ser quebrantado para a glória do Teu nome. Salva as almas, Pai. Pai, que esta live venha ter cura, venha ter libertação e olhos espirituais abertos e restauração, meu Deus. Opera em cada casa, opera em cada lar, meu Pai, e guarda nossas vidas, guarda também a minha família de todo ataque diabólico, meu Pai. Em nome de Jesus, acampa os Teus anjos ao meu redor, anjos na casa das pessoas que vão ver essa live, em nome de Jesus, e vão ser tocadas pelo anjo, aleluia, do Senhor, o mensageiro. Ó Pai querido, repreenda todo mal, toda macumba, todo feitiço, repreenda toda inveja, todo empecilho, toda palavra de maldição, Pai, que caia por terra no nome de Jesus, e que o Senhor venha falar na minha boca, aleluia, fala no meu coração, usa a minha boca como instrumento das tuas mãos poderosas do céu, a minha mente para proclamar o evangelho, aleluia, puro e santo e verdadeiro, Pai, e o meu coração quebrantado para glorificar e exaltar o teu santo nome, que o meu coração venha a ser, meu Pai, fonte de água viva da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toma conta desta live, Pai, toma essa live nas tuas mãos e fala com os teus filhos, em nome de Jesus, fala com a tua igreja, amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos, aleluia. Todos pegaram caderno, caneta, aleluia, para anotar os pilares do evangelho. Muitos pastores não te ensinam, aleluia, o que é o evangelho, porque ele quer te enganar, meu irmão. Ele quer te enganar com dízimo, com oferta. Ele não quer, aleluia, que você saia da igreja dele. Louvado seja Deus. Os pastores quer passar a mão no teu pecado e você afundando para o inferno. Aleluia, louvado seja Deus. Ele não te fala, aleluia, não te exorta, só fala que você está no caminho certo e é mentira. Aleluia, é mentira, aleluia, desses falsos pastores que só quer saber do seu dinheiro. Aleluia, louvado seja Deus. E dinheiro é importante, dízimo é muito importante sim. A igreja tem que ter dizimista, tem que ter ofertante sim, para pagar conta, aleluia, para comprar, aleluia, os utensílios para a casa do Senhor. Aleluia, mas está sendo usada na obra. Muitos pastores não falam do teu pecado porque está com medo de você ser rebeldinho e sair da igreja. E o seu dízimo, aleluia, não cabe mais no ministério dele. Mas a tua alma está indo para o inferno. Aleluia, ele está indo para o inferno, seu pastor. Aleluia, porque não te fala a verdade, o evangelho verdadeiro. Rabacalamandaramanarsépia. Amonte que assai de comanaisha. Aleluia! O Espírito de Deus já está falando nesta live. Aleluia! O Espírito Santo de Deus está falando. Eu estou sentindo a unção já. O Espírito Santo de Deus, aleluia, está triste. Aleluia! Entenda uma coisa, igreja brasileira, meus irmãos amados. O Espírito Santo de Deus está triste, aleluia, com essa igreja mundana do Brasil. E esses
fariseu, falso profeta, falso mestre, falso pastor, anticristo, aleluia, está matando os profetas de Deus na terra, estão enterrando os profetas de Deus, estão jogando porta fora das igrejas, porque fala a verdade, fala o que Deus manda. Rabacala mandaramanara sébia, riniotocorromonte caio sergenácia, aleluia, vão pagar muito caro, porque estão batendo nos profetas de Deus com a verdade, estão profanando, blasfemando o Espírito Santo de Deus, que está exortando a igreja, em nome de Jesus, meus irmãos, acorda para a vida, para o Evangelho de Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, abre a tua Bíblia aí, aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, que maná maravilhoso, que poder de Deus, aleluia, vai abrir a tua visão espiritual, e você vai praticar esse evangelho na tua casa, em nome de Jesus, no teu ministério, em nome de Jesus. Arabacalamandaramanaracébia, aleluia. Livro, meus irmãos, de Gálatas, oh glória a Deus, dá um glória para Jesus aí, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, dá um glória para Jesus. Livro de Gálatas, capítulo 1, verso 6, louvado seja Deus. Gálatas, aleluia, Gálatas capítulo 1, verso 6, em nome de Jesus. Arabataracaio sébia, eremite o canto negaçal e de rastro me canta na bracérgia. Ramanturia sébia, o Espírito Santo vai falar forte comigo, com você. A tua bênção está nessa live, meus irmãos. A tua bênção está aqui em nome de Jesus. Vocês vão saber a verdade. Porque chega de lorota dessas igrejas mundanas. Chega, nada muda. Aleluia. Teu nível espiritual vai crescer hoje, nesta noite. Em nome de Jesus. Gálatas capítulo 1, verso 6, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Olha que o apóstolo Paulo vai falar para os Gálatas, aleluia, olha que o apóstolo Paulo vai falar para os Gálatas, meus irmãos, é muito forte, olha a pregação de Paulo para os Gálatas, aleluia, diz assim, meus amados, estou chocado, aleluia, meus irmãos, antes de começar, a minha Bíblia é a King James, tá, é atualizada, mas a palavra de Deus é a mesma, amém, meus irmãos, presta atenção aí, Gálatas capítulo 1, verso 6. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça, aleluia, de Cristo, para seguirem outro evangelho. Vou repetir o verso 6, em nome de Jesus. Presta atenção. Estou chocado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Não é de Cristo. Que na verdade não é o evangelho. Aleluia. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Meus irmãos. Aramandaragacébia. Meus irmãos, que forte isso. Aleluia. Verso 8 diz assim: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente que já vos pregamos, seja considerado maldito, anátema. Maldito, anátema. Aleluia. Pastores, vem aqui, olha aqui para mim. Vocês vão me conhecer agora. Para todo o Brasil. Vocês, pastores, que pregam outro evangelho que não é de Cristo, você é amaldiçoado por Deus e pela palavra. Ei, pastores, obreiro,
Você que prega outro evangelho que não é do evangelho da cruz, você é um maldito por Deus, você é amaldiçoado, você é maldito pela palavra. E eu vou explicar aqui por quê. Vocês prestem atenção que eu vou falar. Nesta live muito poderosa, meus irmãos, é um filtro. Porta estreita, meus amados. Está pensando que vai todo mundo para o céu? Não vai. Louvado seja Deus. Alabacai, Yoseb, Narasai. Aleluia! Glória a Deus! Verso 9, meus irmãos. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez, aleluia, mais, uma vez mais, qualquer pessoa que pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Amaldiçoado. Quem prega outro evangelho que não é o de Cristo é amaldiçoado. Rabacalamadaramandarasépia. Aleluia. Verso 10. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Veja bem. Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo? Meus irmãos, tem uns barulhos aqui que é aos mesmos vizinhos, meus irmãos. Só o sangue de Jesus, meus irmãos. O demônio, ele odeia ensino. Aleluia, ele odeia a verdade, meus irmãos. Envia pessoas perturbadas para atazanar nossas vidas, nossas lives, em nome de Jesus. Mas o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. E o evangelho verdadeiro vai ser proclamado essa noite para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, vamos começar. Aleluia. O estudo desta noite. Os pilares do evangelho. Escreva aí, meus irmãos, no teu caderno, na tua folha. Escreve aí. Os pilares do evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Escreva aí, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos. Aleluia. Primeiro. Epígrafe desse texto que eu acabei de ler em Gálatas 1, capítulo 1, verso 6. Só há um evangelho. Só há um evangelho. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, ele foi um grande apóstolo. O apóstolo. Ele foi o apóstolo daquela época, fundador de igreja, meus irmãos. O apóstolo Paulo, aleluia, ele foi um homem que levou o verdadeiro sacrossanto evangelho. Sacrossanto é sacrifício santo. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho de Cristo a todas as criaturas. Meus irmãos, ele falou que pregou um evangelho a todas as criaturas. Todas, aleluia, gentios, raças, nações. Ele falou que não pregou dois evangelhos, um para cada nação. Ele não falou, aleluia, que ele pregou o evangelho no lugar de um jeito, um outro evangelho no lugar de outro, num outro lugar, o outro evangelho em outro lugar. Alamanto que a Sérgia. Ele falou que pregou um evangelho. E olha quantas igrejas o apóstolo Paulo abriu, meus irmãos. E o que aconteceu com esse povo? Os gentios. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitas pessoas se converteram pelo
um evangelho, que é o de Cristo, verdadeiro, desde a criação do mundo. Um evangelho. Até mesmo antes de Jesus vir para a terra. Um evangelho. Os mesmos mandamentos. Preste atenção, meus amados. Aleluia. Primeiro pilar do evangelho. Aleluia. Primeiro, escreva aí. Primeiro pilar do evangelho. Aleluia. O evangelho de Cristo é primeiro pilar, profundo. Eu não estou falando que esses pregadores, esses pastores falam, não, para enganar você. Eu vou falar o verdadeiro, os verdadeiros pilares do evangelho. O primeiro aqui, meus irmãos. Só há um evangelho. Um evangelho. O primeiro pilar. Só tem um evangelho. Escreve aí. Primeiro pilar. Um único evangelho. Escreve um tracinho aí do lado. Constituído por mandamentos e, aleluia, leis espirituais. Não leis da terrena. Primeiro pilar do evangelho, só tem um evangelho. Aleluia. E nesse um evangelho, ele é constituído, aleluia, de mandamentos e leis espirituais. Louvado seja Deus. Escreve aí, meus irmãos. Eu também, meus irmãos. Aleluia. Tudo ao vivo aqui, meus amados. Eu vou escrever, meus irmãos. Meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou escrever aqui, meus irmãos, também. Aleluia, porque quem está falando não é o presbítero Gabriel, é o Espírito Santo de Deus, meus amados. Entenda uma coisa, é o Espírito Santo de Deus que está dando essas pérolas espirituais. Aleluia. Primeiro pilar do evangelho. Eu vou anotar aqui também, meus amados. Primeiro pilar do evangelho. Primeiro, aleluia, pilar do evangelho. Aleluia. Meus irmãos, curta aí o vídeo, a live, compartilhe, meus irmãos, escreva, comenta aí nos comentários. Aleluia. Só há um evangelho. Aleluia, louvado seja Deus. Só há um evangelho. Ele constituído por mandamentos e leis espirituais. Aleluia, glória! Então, meus irmãos, primeiro pilar do evangelho. Só tem um evangelho. E nesse um evangelho, ele é constituído por mandamentos e leis espirituais. Meus irmãos, para você praticar o evangelho, para você aceitar o evangelho, aleluia, eu vou te dar uma introdução do que é mandamentos e leis espirituais. Aleluia. Meus irmãos, para você, aleluia, praticar esse evangelho, que é o evangelho de salvação. Primeiro mandamento, aleluia. Primeiro mandamento, meu irmão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Mandamento. Aleluia! Mandamento, meus irmãos. Esse é a primeira constituição do único evangelho que tem de salvação, de limpeza, de transformação. Mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, aleluia, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Aleluia. Meus irmãos, aleluia. O segundo mandamento já é constituído por lei espiritual.
espiritual. Nossa, meu Deus, meus irmãos, que poderoso! Eu estou me arrepiando aqui com a presença do Espírito Santo falando. Meus irmãos, que isso? Muito poder. Primeiro mandamento do único evangelho que tem de transformação e salvação. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma e teu pensamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É lei espiritual. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Mandamento do Evangelho. Evangelho. Aleluia! Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, de toda a tua alma. Aleluia! De todo o teu coração. Primeira lei espiritual desse Evangelho, meus irmãos. Aleluia! Amarás o Senhor amarás o seu próximo como a ti mesmo. Mas para você amar o seu próximo a ti mesmo, você tem que aceitar Jesus Cristo na tua vida. Alabassuriande comanai. A pranto que me nascia de raço de me cantar. Aleluia! Meus irmãos, você tem que cumprir este mandamento e esta lei espiritual. Senão, meus amados, você, aleluia, nem começa a praticar o evangelho. E eu vou te explicar o porquê. Aleluia, com essa introdução aqui de Gálatas capítulo 1, verso 6 até o verso 10, meus irmãos, do apóstolo Paulo. Aleluia. Primeiro mandamento, aleluia, do Evangelho. Evangelho. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, tua alma e teu pensamento. Primeira lei espiritual. Aleluia! Glória a Deus! Aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meus irmãos, o Pai que está no céu, o Criador, aleluia, Ele é a lei, é o mandamento, Ele é o mandamento. Agora a lei, aleluia, a Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. Deus é Espírito. É lei espiritual. Você tem que aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque Jesus, ele vai falar: quem crê em mim, crê no Pai. Quem crê no Pai também crê em mim. Porque os dois estão ligados, mas cada um no seu escalão espiritual, angelical. Os anjos, aleluia, não tem seus escalões angelicais? Tem o Pai e tem o Filho, que é Jesus Cristo, que é o filtro da santidade para chegar a Deus. Porque Deus não recebe, aleluia, direto a nossa oração. Não! O Espírito Santo tem que passar por Jesus Cristo, que Ele é o filtro, Ele que deu a vida. Deus, o Pai, deu Jesus para nós, aleluia, nos remir de todo pecado e abrir a porta da salvação. Louvado seja Deus. Ele é o filtro. Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Não vai direto a Deus, igual antigamente, meus irmãos. Antigamente o sacerdote, se entrasse no Santíssimo com o pecado, era fulminado. Ele estava com o próprio Deus. Aleluia! E hoje, meus irmãos, nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! O filtro
O filtro das orações, o filtro da nossa vida está em Jesus, não vai direto para o Pai, porque nós somos sujos. Você está entendendo a dimensão desse ensino, meus irmãos? Aprenda uma coisa, Jesus Cristo é lei espiritual. Aleluia. Quem não pratica o que o Senhor Jesus manda, você está praticando um evangelho falso, materialista, mentiroso, diabólico, satânico. Quem é o pai da mentira é o diabo. Louvado seja Deus. Aleluia. Primeiro pilar do evangelho, meus irmãos. Aleluia. Do evangelho verdadeiro. Primeiro que só existe um evangelho que a gente acabou de ler em Gálatas. Aleluia. 1:6. Louvado seja Deus. Que foi pregado a todo mundo. Um único evangelho que é Jesus Cristo, cabeça dele. Aleluia. Jesus é a lei espiritual de toda a humanidade, meus irmãos. Quem segue o evangelho, estou falando macumba, estou falando evangelho de Cristo. Rabacalabadarabagai. Aleluia. Primeiro mandamento. Deus manda, aleluia, amar Ele acima de tudo, para que Ele venha dar o suporte, aleluia, na tua vida. O suporte Ele já deu, Jesus Cristo. O Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o nosso suporte espiritual. Alonde que a sépia, derramando calabaia. Oh, Jesus querido, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, meus irmãos. Aleluia. Rabacalabadarabagai. Aleluia. Segundo pilar do evangelho, meus irmãos. Segundo pilar do evangelho. Aleluia. Meus irmãos, aqui, entenda uma coisa. Esse ensino, eu não vou falar dos personagens da Bíblia. Eu vou citar. Mas o Espírito Santo conduziu no meu coração desde ontem, meus irmãos. Aleluia, preparando isso. Aleluia, na minha mente, o Espírito Santo foi falando, foi guardando. Fala do meu evangelho. O meu evangelho. Eu quero que você fale do meu evangelho que é verdadeiro. Não é para falar de pessoas, é para citar os meus servos. Mas fala do meu evangelho. Tem pessoas que precisam entender o que é o meu evangelho, porque estão sendo enganadas. E eu vou cobrar de cada um as suas obras. Labacépia, retocanto nica sal e defácia. Aleluia. Meus irmãos, abre no Evangelho de João, depois de Lucas. Evangelho de João, capítulo 16, meus amados irmãos. Eu vou te falar o segundo pilar do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Rabacalabandaramanaracaia sépia. Amonte que a sal e de candurabaceia. O Espírito Santo já está curando gente nessa live. Em nome de Jesus Cristo, todo o espírito de confusão, todo o espírito de perturbação, de opressão, em nome de Jesus, sai dessa mente, em nome de Jesus, sai dessa casa. Em nome de Jesus, sai agora dessa pessoa que está sentindo opressão, está vendo essa live. O Espírito Santo vai tocar com poder e grande glória para a glória do Deus Todo-Poderoso. Alabadona calabadarabanara sébia. Em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo daí agora e sai em nome de Jesus. Aleluia. Porque essa pessoa vai ouvir o que é o Evangelho. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor da glória. Meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 16, versos, aleluia, 5 em diante.
João 16, 5 em diante. Eu vou te falar o segundo pilar desse evangelho. Que evangelho, pastor? Aleluia! O evangelho de Cristo. O evangelho que tem que ser praticado. Louvado seja Deus, porque você pratica outro evangelho, eu não sei o que você está fazendo aí da igreja, meus irmãos. Anos e anos, anos após anos, a mesma lorota, mesmo pecado, aleluia, as mesmas atitudes, meus irmãos, aleluia, pelo amor de Deus, meus irmãos, o evangelho de Cristo tem poder, o evangelho de Cristo tem toda a autoridade para expulsar os demônios, para curar enfermo, para abrir visão do cego, para curar o mudo, para ressuscitar morto. Pelo amor de Deus, meus amados, pastores aí, pelo amor de Deus, tu prega, meu irmão, tu prega, uma pessoa é curada, as pessoas na tua igreja estão com os mesmos problemas. E ainda fala, aleluia, que a pessoa que não tem fé. Sim, às vezes a pessoa não quer nada com Deus. As pessoas vão para a igreja parecendo que é um playground. Aleluia. Pensa que é o quê? Que a sala da tua casa, não, a igreja, aleluia, é lugar para você ouvir a palavra e ser transformado, ser tocado violentamente por este evangelho poderoso de Cristo, igual o apóstolo Paulo foi tocado, foi violento na vida dele. E olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo, o maior apóstolo da história. Foi atingido violentamente por esse evangelho poderoso, lindo, de Jesus Cristo. Rabalabacando nagasépia. Louvado e glorificado e louvado todo-poderoso Deus, toda honra, toda glória para ti, Senhor. Fala esta noite. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, verso 5, meus amados. Louvado seja Deus. O Espírito Santo conduziu no meu coração, no meu pensamento, esta live falando do Evangelho. E depois de eu apresentar os pilares do Evangelho, eu vou citar nomes, aleluia, da Bíblia, apóstolos, discípulos de Jesus, até o Velho Testamento, meus irmãos. Para vocês entender que não há, você está praticando o evangelho errado. Você está praticando o evangelho falsificado, que não é o de Cristo. A Bíblia acabou de falar aqui em Gálatas. Aleluia. Meus irmãos, verso 5, capítulo 16 de João, diz assim: a obra do Espírito Santo. Já vamos entrar na dimensão espiritual. Já saímos, aleluia, do mandamento que você tem que amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E a primeira lei espiritual é aceitar Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. E olha que Jesus falou. Olha que Jesus falou, meus amados. Aleluia. Jesus não mente, nunca mentiu. E a palavra de Deus não mente. Eu e você mente, mas a palavra não. Louvado seja Deus. Olha quem tem Jesus na vida, meus irmãos. Olha quem ama o Deus Todo-Poderoso de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E quem aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador e consequentemente praticar o Evangelho que ele traz dentro de si. Louvado seja Deus. A obra do Espírito Santo. João 16, verso 5. Agora, porém, eu vou para o junto daquele que me enviou. Louvado seja Deus. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Ele fez uma pergunta. Aleluia. Sei que, ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração tomado de tristeza.
Por quê, meus irmãos? Aleluia. Porque Jesus estava na terra ainda. Ele estava proclamando que ele ia enviar o Espírito Santo de Deus. Que os filhos de Deus não ficariam órfãos. Após a ida dele voltar, né, ao lugar dele de majestade do lado direito, da destra do nosso Senhor. Do grande El Shaddai, o grande Elohim, o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou. Aleluia. Verso 7. Todavia eu vos asseguro, ele assegurou, não tem erro. Aí não tem dúvida, não tem erro, ele assegurou, certeza, com certeza. Aleluia. Que é para o vosso bem. Oh, meu Deus! Que palavra! Para o vosso bem. Que eu parta, se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu vos enviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, aqui estamos numa dimensão espiritual. Saímos da terra e estamos entrando no mundo espiritual. Eu estou sentindo, aleluia, o diabo furioso com esta live, meus irmãos. Porque tem gente aqui que vai acordar para a vida. Tem gente aqui que vai ressuscitar, aleluia, para a glória de Deus. Tem gente aqui que a palavra de Deus vai entrar com uma flecha, uma espada, aleluia. Em poucos dias, essa pessoa vai receber algo de Deus. Que poder nesta live, meus amados, em nome de Jesus, aleluia. Verso 8. Quando então ele vier, convencerá. Essa é a parte. Meu irmão, essa é a parte que eu quero frisar. Eu vou ler para que vocês entendam uma coisa. Que esse, aleluia, é o verdadeiro evangelho de Cristo. Para que ele veio? Ou o segundo pilar do evangelho. Vou falar agora. Alabassuriandere komanai. Aleluia, verso 8. Quando então ele vier, convencerá. Aleluia, Darabacaia. Convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça, do juízo. Algumas traduções convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meu irmão, já vai anotando o segundo pilar do evangelho. O evangelho, aleluia, tem que convencer, tem que convencer do pecado, da justiça, aleluia, e do juízo. Meus irmãos, anotem no seu caderno. Segundo pilar do evangelho verdadeiro de Cristo, de Jesus Cristo. Tem que convencer. Não que vai, não. Ele veio para convencer. Tem que convencer. Quem está verdadeiramente no Evangelho de Cristo, ele tem que convencer. Ele quem? O Espírito Santo de Deus. Quem enviou o Espírito Santo de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo enviou para nós, meus irmãos, para a igreja brasileira, para a igreja de todo mundo que crê em Cristo Jesus.
Ele deu o Espírito Santo. E eu vou explicar como o Espírito Santo age na nossa vida. Como o Evangelho está sendo praticado na tua vida, na tua congregação, na tua igreja, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Labacaio sebinácia. Araio derramanto kiriminicando oragacebi anderefácia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Segundo pilar do Evangelho, meus irmãos. Tem que convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou continuar aqui, tá? O texto, tá, meus irmãos? Evangelho de João, capítulo 16, agora, aleluia, verso 9. Olha o que Jesus fala dos seus discípulos. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Meus irmãos, quem não crê em Cristo, no Evangelho, está pecando. Olha aqui, meus irmãos. Quem não crê na palavra de Deus, no Evangelho sacrossanto de Cristo Jesus, no Evangelho do sacrifício, santo, irrepreensível de Cristo, e não imitar, aleluia, o que a palavra fala, você está pecando e ainda se faz mentiroso. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aleluia, meus irmãos, quantos de nós falamos que estamos praticando o Evangelho de Cristo, meus irmãos? E nós estamos perecendo. Nós estamos, aleluia, padecendo na mentira. Porque as nossas atitudes não mudam, não fomos convencidos do pecado, da justiça de Deus que virá aos pecadores e do juízo. Meus irmãos, segundo o pilar do Evangelho, tem que te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Verso 10. Da justiça, porque vou para o Pai e vos não vereis mais. Porque Jesus é a justiça. Porque se ele não for para o Pai, quem vai fazer justiça por nós? Deus, ele não recebe coisa pecaminosa. Jesus é o filtro, ele vai ser o advogado. O Espírito Santo vai levar ele, aleluia, e Jesus vai julgar a nossa causa. Verso 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o juízo de Deus já foi posto. Meus irmãos, o juízo de Deus já foi imposto. Aleluia! E aqueles que não praticam o Evangelho de Cristo, meus irmãos, já está condenado dentro da igreja. Aleluia! Meus irmãos, é muito forte. Meus irmãos, mesmo que vocês, aleluia, vão ver depois esse vídeo, vê depois esse vídeo, entenda o que o Espírito Santo está falando nesses últimos dias, que ele quer que você pratique o Evangelho, senão você vai para o inferno. Eu vou para o inferno se eu não praticar, se eu não continuar praticando. Meus irmãos, Deus não quer que a gente vá para o inferno. Ele quer que a gente pratique esses pilares do Evangelho. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! E olha o que ele fala no verso 12. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Meus irmãos, o Espírito Santo traz a verdade. Aleluia, ao nosso entendimento, à nossa vida.
Meus irmãos, o Espírito Santo, aleluia, ele traz a santidade de Deus pela palavra, pela força sobrenatural que ele tem. Meus irmãos, vamos acordar para a vida. Os pastores estão pregando para você mentira. Evangelho, aleluia, de prosperidade, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Deus quer te salvar primeiro. Aleluia. Se você ama a Deus de verdade, primeiro mandamento do Evangelho, aleluia, você vai saber o que Deus quer para a tua vida. Se você ama a Deus de verdade, você vai saber o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. A planto que minda cai o céu, badai. Aleluia. Meus irmãos, muitas pessoas vão ficar. Meus irmãos, muitas pessoas vão ficar dentro da igreja, meus irmãos, com o saião lá embaixo. Homens de terno e gravata aí pregando, vai ficar, meus irmãos. Tu vai ficar, meu irmão. Aleluia, se eu não vigiar, eu vou ficar também. Louvado seja Deus. Já dei o primeiro pilar do evangelho, meus amados. Só existe um evangelho. Esse pilar, o primeiro pilar do evangelho, ele é constituído por mandamento e lei espiritual. Mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, da tua alma e do teu pensamento. E primeiro pilar do evangelho é lei espiritual. Aleluia! Junto com o mandamento. Lei espiritual é aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E consequentemente o seu evangelho. Segundo, olha o que o evangelho faz. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é o próprio evangelho, meus amados. Ele é o próprio evangelho. Ele vem te convencer do teu pecado, da justiça e do juízo. Ele vem trazer, aleluia, quando ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, gera arrependimento. Aleluia. Gera arrependimento, meus amados. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Se você continua, aleluia, falando que está praticando o evangelho, falando do evangelho e continua com a mesma prática, aleluia, você está praticando um evangelho falso, mentiroso, clandestino, que não é o de Cristo, e nem é evangelho. Amadaragacébia. Meus irmãos, igreja brasileira, pastores, parem de brincar com Deus. Vocês vão pagar muito caro. Chegou a época do juízo de Deus profundo. Aleluia. Os profanos aí que tá me ouvindo em todo o Brasil, tome cuidado, que a mão de Deus vai pesar sobre ti. Porque o Espírito Santo não te convenceu ainda. Faça essa pergunta para ti mesmo, meus irmãos. Por que a igreja brasileira, o Espírito Santo não te convenceu? Que evangelho vocês estão praticando? Louvado seja Deus. Aleluia. Mulheres aí também que fala que é de Deus. Amanto que a sobrecandarabacé. O Espírito Santo vai falar esta noite. Ele não parou de falar, ele vai falar pela Bíblia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Mulheres aí também, meus irmãos. Pô, minhas irmãs.
Tu que fala que é serva de Deus, continua fazendo as mesmas coisas. Fofoca. Aleluia. É chata. Pelo amor de Deus. Você lê Bíblia. Aleluia. Você tem que ser convencida do teu pecado, da justiça de Deus que virá sobre ti, do juízo que é condenação, os filhos do diabo, da mentira. Aleluia. Os remanescentes estão aí, meus irmãos, padecendo pelo Evangelho de Cristo. E olha a transformação que foi feita em suas vidas. Olha a transformação que Deus fez na minha vida, meus irmãos. Em nome de Jesus. Acorde, igreja. Vamos acordar, irmã. Vamos acordar, pastores, irmãos, membros. Saia do engano desse evangelho falso, light. Esse evangelho fajuto que não muda a tua vida, não muda a sua atitude. E fica sapateando, aleluia, nas igrejas, falando línguas estranhas, rapaz. Para de brincar com o Espírito Santo de Deus. Mulheres aí, varoas também. Louvado seja Deus. O Espírito Santo está te exortando, está me exortando. Aleluia. Pastores aí, fofoqueiros também. Profano, fica colocando qualquer gente em cima do altar da igreja. Consagrando pedra de tropeço. Que nunca foi, aleluia, transformada, rapaz. Presta atenção. Tu está profanando o nome do Senhor Jesus Cristo. E você está banindo a lei espiritual da tua vida. Alabassuriandere comanagashébia. Aramantuí derivi cananturi candarabadai. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, meus irmãos. Que live maravilhosa. Ninguém mais quer ouvir a verdade, meus irmãos. Essa que é verdade mesmo. Aleluia. Quantas vezes já fui exortado pelo Espírito Santo de Deus. Olha eu aqui glorificando o nome dele, senão eu ia padecer. Aleluia. Louvado seja Deus. Se tu ama a Deus de verdade, igreja brasileira, aleluia, você vai saber a vontade de Deus para a tua vida. A santidade de Deus. Tu tá preso espiritualmente e ainda jogando, aleluia, arrotando evangelho falso aí. Aleluia. E ainda é arrogante, soberbo, meus irmãos. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus quebrante o teu coração esta noite. Arabacalabadaramandaracébia. Que o Espírito Santo de Deus te convença do teu pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que está falando contigo esta noite, igreja. É live de ensino poderoso, ensino sobre o Evangelho. Eu vou te dar referência de todos esses textos. Aleluia. Em nome de Jesus. O terceiro pilar do Evangelho, meus amados. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eita, meu Deus, que live poderosa. Meus irmãos, crentes estão sendo curados. Crentes estão, meus irmãos, aí, aleluia, louvado seja Deus, sendo tocado pelo Espírito Santo. Está passando bálsamo no teu coração. Aleluia, está abrindo a tua visão espiritual, meus amados. Aleluia, poucas igrejas vão ficar de pé, mas a igreja de Cristo verdadeiramente, que pratica o Evangelho. Aleluia. E eu não vi até agora, meus irmãos, o amor aqui.
Eu não vi até agora o amor aqui. Aleluia. Meu irmão, meus irmãos, igreja brasileira, entenda uma coisa. O amor, aleluia, só vem se você ama a Deus. Aleluia. Lamanto e viquia da raça. Meus irmãos, o amor só vem depois que você ama a Deus. Vai falar, Deus amou o mundo de tal maneira. Sim, está na palavra dele. Ele entregou o seu filho para o mundo. Mas só que não é para todos. É para quem crê nele, que está no mundo. Ele falou que não ia tirar ninguém do mundo, mas se livrasse de todo mal. Quem crê em Jesus, quem tem o evangelho verdadeiro no teu coração praticado, aleluia, você tem Cristo, Deus deu a vida por você, mas nem todos vão ser salvos, porque não amam a Deus, amam o pecado, amam o diabo, amam o mundo, amam os seus deleites carnais. Louvado seja Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que aquele que nele crê, meu Deus, entenda, para a pessoa que crê, não é para todos. Abre os seus olhos, meus irmãos, para a palavra de Deus, não é para todos. Deus, aleluia, não vai salvar o macumbeiro. Mentiram para mim e para você. Pregaram errado para mim e para você. Deus não vai salvar o macumbeiro. Deus não vai salvar o prostituto, a prostituta. Deus não vai salvar o mentiroso. Deus vai salvar aquele que crê em Jesus. A palavra de Deus é muito clara. Aleluia. Esse é um dos pilares do evangelho. Aleluia. Crê em Jesus. É uma lei espiritual. Primeiro mandamento, depois a lei espiritual. Primeiro mandamento, depois lei espiritual. Se você aceita Jesus Cristo e pratica essa lei espiritual, você vai amar o teu próximo. Aleluia. Se você foi transformado pelo Evangelho e aceitou Jesus Cristo verdadeiramente. Louvado seja Deus. É muito, meus irmãos, é pérola, meus irmãos. Meus irmãos, é pérola espiritual, meus irmãos. Muitos pastores, a operação do erro está nas igrejas. É mesmice, meus irmãos. Só mesmice. Deus é amor, Deus vai te curar. Meu irmão, aleluia, pelo amor de Deus, a igreja brasileira está cansada, o povo de Deus está cansado de lorota, meus irmãos. É só quem crê em Deus, crê em Jesus, quem... aleluia, pratica o primeiro mandamento. Quem não pratica o primeiro mandamento do evangelho e a primeira lei espiritual, esquece, meus irmãos, tudo em vão as palavras que você está ouvindo. Ano após ano, culto após culto, é em vão. Escuta o que eu estou te falando, em vão. Você tem que ouvir o evangelho verdadeiro, não mentira. Não falar que Jesus é amor. Amor é consequência do primeiro mandamento do evangelho. E se você ama a Deus, você vai saber a vontade de Deus para a tua vida. Meus irmãos, é sério demais. Aleluia. E no final desse pilar aqui, aleluia, os pilares do evangelho, eu vou dar uma pincelada aqui nos personagens da Bíblia para complementar esse estudo poderoso, maravilhoso do Espírito Santo de Deus. E depois, meus irmãos, vocês vão ver esse vídeo gravado, aleluia.
Curte ele, meus irmãos, no Facebook. Comenta nesse vídeo, nessa live poderosa, meus irmãos. Vocês não vão encontrar em qualquer lugar essa pérola espiritual, essa palavra poderosa. Vocês não vão encontrar, meus irmãos. É difícil você acreditar num rapaz que está pregando, um pastor aí conhecido. É difícil você acreditar numa pessoa dessa. Porque está cheio de vaidade, aleluia, e nem doutrina prega, nem doutrina pratica. Esquece, está tudo em vão. Em nome de Jesus. Está no mundo, o coração está no mundo. A mente está pirabolando aí, falando do evangelho, mas não pratica. Louvado seja Deus. Meus irmãos, terceiro pilar do evangelho, meus irmãos. Aleluia. Terceiro pilar do evangelho. Terceiro pilar do evangelho. Aleluia. O que significa a palavra evangelho, meus irmãos? Doutrina. A palavra evangelho significa evangelização. Doutrina. Louvado seja Deus. Meus irmãos, doutrina. Terceiro pilar do evangelho é doutrina. E por último, quarto, é o amor. Mas eu vou te falar da doutrina, meus irmãos. Meus irmãos, abre no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Ramanto vicácia derratakalabadarabagai. Muito poder, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, meus irmãos. O diabo está furioso com esta live. O diabo está tirando as pessoas da live de ver. Mas eu creio que as pessoas vão ver sim. Depois eu vou postar no meu Facebook. Aleluia, vai ficar gravado no YouTube também. As pessoas vão ver, vão compartilhar, vão curtir. Deixa a sua curtida, meus irmãos. É pérola espiritual. É pérola, meus irmãos, pérola espiritual, só tem verdade aqui, aleluia. Livro de Atos, meus amados, louvado seja Deus, capítulo 3, versículo 19, louvado seja o nome do Senhor, alabadaragaia sébia. Meus irmãos, Atos capítulo 3, versículo 19, aleluia. Olha isso aqui, meus irmãos. Olha a doutrina do evangelho que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou. A severa pregação de Pedro, a partir do capítulo 11, do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, depois da descida do Espírito Santo de Pentecoste. Olha a transformação de Pedro, meus irmãos. Olha a pregação dele cheia do Espírito Santo. Aleluia. Verso 19, capítulo 3 de Atos. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venha tempo de refrigério, e ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado. Meus irmãos, a conversão é uma doutrina. A conversão, meus irmãos, é doutrina. Eu estou apresentando o terceiro pilar do Evangelho de Cristo, doutrina. Conversão, ela é doutrina. Louvado seja Deus. Se o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo, o que ele vai fazer? Aleluia! Você vai ser doutrinado. Vai vir a conversão. Meus irmãos, vocês estão entendendo a dimensão disso? Meus irmãos, se você foi convencido pelo Espírito Santo, que é o segundo pilar do Evangelho, do pecado, da justiça e do juízo, ele vai te doutrinar. Aleluia!
doutrina, conversão. Esse é um grande sinal que você é convertido de verdade. Se você é doutrinado, se você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra. Terceiro pilar do Evangelho, doutrina, conversão. Se você é convertido, você anda na doutrina da palavra. Não apenas só de roupa, de vestes externas, mas sim internas. Vestes espirituais, irmão. Terceiro pilar do Evangelho, conversão, doutrina. Aleluia. Pedro, cheio do Espírito Santo, tinha acabado de receber, aleluia, o poder de Deus, do Espírito Santo. Pedro e João, aleluia. Primeiro eles curaram um aleijado. Depois, aleluia, de curar um aleijado, louvado seja Deus, aleluia, ele pregou fortemente, mandou o povo se arrepender, se converter. Mas não foi ele, foi o Espírito Santo de Deus. Ele queria implantar o Evangelho ali, o Espírito Santo de Deus usando Pedro e João. Ele queria, o Espírito Santo, aleluia, queria implantar o Evangelho de Cristo ali, naquela cidade. Ele queria convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Louvado seja Deus, meus irmãos. Meus irmãos, que dimensão espiritual desse ensino poderoso de Deus. Aleluia. Meus irmãos, várias vezes os profetas do Antigo Testamento pregou contra o povo. Porque o povo, aleluia, não recebeu o Evangelho, a doutrina verdadeira. Nem sequer cumprir os mandamentos, que é a primeira lei do Evangelho espiritual. Naquela época era obedecer aos mandamentos. Naquela época era obedecer ao mandamento. A lei espiritual. No Novo Testamento, Jesus é a lei espiritual. Louvado seja Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A profanação está muito grande, meus irmãos. O engodo desse evangelho falso, mentiroso, que nem evangelho é, que a Bíblia fala que nem evangelho é. Essa mentira está profanando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está apagando o verdadeiro evangelho da vida das pessoas, meus amados. Meus amados, vamos recapitular os 3 pilares do Evangelho de Cristo verdadeiro. Primeiro, ele é um Evangelho só. E ele primeiro é constituído, primeiro pilar do Evangelho. Aleluia. Primeiro pilar do Evangelho. Aleluia. É o primeiro mandamento. Ele é constituído de mandamentos e lei espiritual. Aleluia. Primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Você já está cumprindo, aleluia, o mandamento que é obrigatório para você ter temor de Deus, obedecer ao Evangelho. Segundo, aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que é a lei espiritual. Segundo pilar do Evangelho, o Espírito Santo, aleluia, já está passando por uma dimensão espiritual. Ele tem que convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E o terceiro pilar do Evangelho, doutrina, conversão. Meus amados, eu vou te mostrar o 4º pilar do Evangelho e o último nesse estudo de hoje. O amor. O amor de Deus. O amor de Deus se constitui por misericórdia. Louvado seja Deus. Aleluia.
Meus irmãos, é muito forte, meus amados. Meus amados, é muito forte esse ensino. Aleluia. Eu vou dar umas pinceladas ainda nesse estudo, meus irmãos, um pouquinho mais longo, mas é um ensino muito poderoso, meus irmãos, para vocês verem e rever. Eu mesmo vejo e revejo, para que eu mesmo venha me tocar. Arabashurianderikumanai. Araio derramanto kiliminihastia derevasu. Louvado seja Deus, o amor de Deus, meus irmãos. Meus amados, aleluia. Abre no Evangelho de João, capítulo 12. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 12. Louvado seja Deus. Verso 44. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 44. Olha o que é o amor de Deus e a misericórdia, que é o quarto pilar do Evangelho de Cristo Jesus. O verdadeiro Evangelho, ao qual lemos na introdução do livro de Gálatas, capítulo 1, verso 6 em diante, até o verso 10, que o apóstolo Paulo, ele fala, aleluia. Verso 44 do capítulo 12 de João, meus irmãos, diz assim: então Jesus exclamou: quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Aleluia. Que ele escreveu: se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, aleluia, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Meus irmãos, que misericórdia, meus irmãos. Meus irmãos, o que Jesus veio fazer na terra? Primeiramente, o objetivo dele primeiramente não foi morrer na cruz. Não foi morrer na cruz, primeiramente, o objetivo de Jesus na terra. Ele veio doutrinar, ele veio pregar, ensinar. Ele veio trazer ensinamentos espirituais. Doutrina. Ele veio trazer doutrina. Depois que ele foi morrer na cruz. Aleluia! Aleluia, meu Deus! Alabacaia sébia. Jesus, ele veio evangelizar primeiramente, doutrinar, ensinar. Por isso, meus irmãos, que o diabo odeia ensino. Por isso que o diabo ele fica com a cabeça quente quando tem ensino profundo igual desse aqui. Por isso que o diabo detesta pessoas que ensinam, que Deus levantou, que Deus capacitou, ungiu. Aleluia, os fariseus, meus irmãos, que fizeram com Jesus. Aleluia, perseguindo eles, os doutores da lei. Aleluia, falsos, mentirosos. Nem cumpria, aleluia, o mandamento, rapaz. Esses fariseus, que até o dia de hoje existe essa raça de mentiroso, de hipócrita. Aleluia, não pratica o primeiro mandamento do evangelho, porque não sabe a direção que estão tomando. Quem dá a direção é Deus. E Jesus, aleluia, a nossa lei espiritual. Eles odiavam Jesus. Como que eles podem amar o Pai se ele odiava Jesus? Se não aceitaram Jesus? Hipócritas, filhos do demônio de Belial. E muitos são assim nos dias de hoje mesmo. Está multiplicando essa raça de gente.
Está multiplicando, meus irmãos. Estão matando os profetas, as profetisas, estão matando, aleluia. Até as crianças usadas por Deus. E coloca gente com saia curta em cima do altar. E fica colocando mulher prostituindo, rapaz. Fica colocando, aleluia, homem prostituto em cima do altar. Eles estão profanando Cristo e falando que ama a Deus. É a mesma coisa dos fariseus. Orava a Deus, mas odiava Jesus. Não tem como, meus irmãos, você praticar o evangelho desse jeito. Banalizar a doutrina, a conversão. Não tem como. Meus irmãos, abra os seus olhos espirituais para essas igrejas mundanas. Porta larga, meus irmãos. Vocês estão indo para o inferno. O diabo está enganando você, está te cegando. Os pastores estão sendo usados pelo demônio, pelo diabo. Aleluia! Estão te doutrinando com doutrinas farisaicas. Meus irmãos, abre os teus olhos espirituais esta noite, nesse ensino poderoso. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos. O amor de Deus é a misericórdia. Jesus não veio para julgar. Esse é o verdadeiro evangelho constituído pelos três. Esse é o quarto pilar, misericórdia. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar, meus irmãos. Porque quem ama o Pai, aleluia, tem Jesus, tem lei, tem doutrina, tem conversão, tem arrependimento, meus irmãos. Pessoas aí, ó, que entram, meus irmãos, olha aqui para mim. Olha aqui pro pastor aqui, em nome de Jesus. Entenda uma coisa, nem todos que entram na tua casa é de Cristo. Presta atenção, nem todos, aleluia, que bate nas tuas costas é teu amigo. Aleluia. Nem todos que, aleluia, vai na sua igreja falando que é santo é o pior safado, profano. É só você ler Bíblia, irmão. Ver os ensinamentos dos profetas de Deus, aleluia. Sente a unção aí na tua casa, sinta o toque do Espírito Santo, sinta a cura, a libertação. Meus irmãos, esse é o ministério de libertação, é ensino, não é só para expulsar demônio. É você, aleluia, ter amplitude da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Essa é a verdadeira libertação, meus irmãos. Você nunca mais vai ser cabresto de ninguém. Você nunca vai ser mais amarrado por ninguém, só por Cristo, porque Ele disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve, e Ele salva. Ele te cura, te liberta. Meus irmãos, vocês estão entendendo a magnitude desse ensino poderoso, meus irmãos? Muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade porque está com a mente cauterizada, aleluia, aleluia, tomada pelas trevas, pela ignorância, meus irmãos. Muitos, mas tem remanescente aqui nesta live, tem remanescente que vão ver, vão compartilhar esse vídeo para todos os irmãos, congregações, pastores que podem ver esse vídeo também. Esse pão não é meu, esse pão é de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E quarto pilar do evangelho, misericórdia, o amor de Deus. Ele não veio para julgar. Porque se ele viesse para julgar, não estaria um na terra. Aleluia. Não estaria um. Esse é o amor de Deus, meus irmãos. Ele não veio para julgar a terra. Aleluia. Ele não veio para julgar o homem. Porque o homem por si só já se julga. O homem por si só, pelas suas atitudes, já está se julgando. Entenda uma coisa, Jesus Cristo, ele é muito sincero na palavra dele. Ele não veio para julgar. O homem se julga a si próprio, com as suas próprias atitudes, e ainda fica cego, não vê. Isso que Jesus quis dizer, vocês vão escolher
se julgar, escolhe as trevas, quem crê em mim, escolhe crer em mim, crê no Pai, que tem a salvação, tem mudança. Meus irmãos, o evangelho da transformação é isso. Se vocês praticar esses pilares do evangelho de Cristo, que só tem um evangelho, é isso aqui, meus irmãos, não tem outro. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, agora eu dei esses 4 pilares, eu vou colocar esses pontos no mural do Facebook, compartilha também, eu vou colocar na descrição do vídeo do YouTube também, meus irmãos. Meus irmãos, agora eu vou dar, aleluia, louvado seja Deus, uns exemplos aqui. O apóstolo Paulo, meus irmãos, por que ele falou em Gálatas aquilo lá, capítulo 1, verso 6, que a gente leu na introdução desse ensino? Que só um evangelho, porque o evangelho foi violento na vida dele. Aí vão falar, ai, irmão, o evangelho não é violento na vida de ninguém. Então tu tá no pecado e não quer sair do pecado. Meus irmãos, presta atenção, igreja brasileira, todo mundo que está me ouvindo. Se você me fala que o evangelho de Cristo não é violento, meus irmãos, você está no pecado. E se você não atentar para esse choque de realidade, você vai para o inferno com seu achismo. Apóstolo Paulo, meus irmãos, olha o que aconteceu com ele, meus irmãos. Olha que o evangelho fez com ele, derrubou ele do cavalo, meus irmãos. Atos 9, eu só ler, você vai ver a magnitude desse evangelho todo poderoso, meus irmãos, de Cristo. E olha quem Paulo foi, aleluia, ele não era nada para Deus, e era tudo, e era o máximo para os homens, e Deus não quer saber. Você não viu que a gente acabou de ler em Gálatas? Aleluia, eu tô aqui, o apóstolo Paulo, eu tô aqui para agradar a Deus ou os homens? Mesmo se eu agradar a Deus, eu não vou agradar os homens. Se eu agradar aos homens, eu não vou agradar a Deus. Ele estava agradando aos homens, o apóstolo Paulo, antes do evangelho pegar ele. Ele não estava agradando a Deus. Tanto que ele perseguia, matava os que criam em Deus, em Jesus. Aleluia, que tinha um testemunho do evangelho verdadeiro daquela época. Louvado seja Deus, meus irmãos. Aleluia. Aí Deus, Senhor, aleluia, tinha escolhido ele já, mas chegou a hora que o evangelho foi violento na vida dele, meus irmãos. E olha o que aconteceu, logo no jejum, derrubou 3 dias, 3 noites jejuando, cego, ficou cego, sem comer, sem beber, o apóstolo Paulo, sendo guiado por outro, sem ver. Olha aí o que aconteceu com ele, violento esse evangelho de Cristo todo-poderoso, violento pro lado bom, ele é violento pro lado bom, pro lado ótimo, não pro lado mal. Ele vai te confrontar, esse evangelho confronta, ele tem que confrontar você. Se esse evangelho não te confronta, meu amigo, aleluia, igreja brasileira, você está na mão do diabo. E o diabo não tem poder de fechar a igreja. Entenda uma coisa, o diabo não tem poder para fechar a igreja. Quem fecha é o próprio Deus pela sua profanação. Porque não tem como você falar que ama a Deus e rejeitar Cristo, a doutrina, aleluia, a conversão. Eu estou me arrepiando todo, é que o Espírito Santo está falando, aleluia. Não tem como você falar que ama a Deus e rejeitar Cristo, a doutrina. Um monte de igreja mundana, porta larga, estão levando leva de gente pro inferno. Com esse, aleluia, com essas pregações michuruca, com essas pregações, aleluia, que não muda a vida de ninguém. É um rito religioso.
Aleluia, não tem transformação, não tem confrontamento. Os próprios pastores nunca foi convertido, fica pregando aí. Não sabe nem o que é um evangelho, uma doutrina. Aleluia, fica colocando pessoas em pecado, aleluia, para tomar conta de ponto de congregação, de igreja. Subir no altar, meus irmãos, vocês vão pagar muito caro. A espada de Deus já desceu nas igrejas, já desceu na terra. Vocês vão pagar muito caro o que vocês estão fazendo. Mentirosos, fala que ama a Deus e rejeita a doutrina, que é Cristo, que é o Evangelho. Não tem conversão aí. Alabadara súbia. Arito canto, nega sub canto, nagas terra manto. Aleluia, quem transforma a mente é transformado, aleluia, pelo Evangelho. Quem muda a mente, quem recebe o Evangelho, muda totalmente. Tem visão das coisas. Aleluia! Ama a Deus e ama a doutrina, ama Cristo, ama a conversão. Eu não estou falando de doutrina de vestir saião, as mulheres aí, aleluia, de vestir saião no pé, homens sem terno e gravata. Não estou falando nesse tipo de doutrina, faz parte das doutrinas. Mas Cristo está falando doutrina, aleluia, conversão. Conversão. Lei espiritual, pilar. Se você é convencido pelo teu pecado, pela justiça de Deus, o juízo do Todo-Poderoso, não tem como, você tem que amar Deus e amar a doutrina, a lei espiritual, você tem que viver o espiritual. Aleluia! Meus irmãos, que poder de Deus nesse ensino, meus amados. Eu dei o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro também, aleluia, discípulo de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e ainda falou para ele: Pedro, quando tu te converteres, irás aos teus irmãos. Quando tu te converteres, quando tu receber o evangelho verdadeiro que é meu. Glória! Aleluia! Meus irmãos, Jesus falou para Pedro: quando tu te converteres, irás os seus irmãos, não vai antes, porque você não tem poder, você não tem autoridade de nada se você não é convertido, rapaz. Entenda uma coisa, igreja brasileira: não, você não tem poder contra o inferno, contra o diabo, contra nada. Aleluia, se você não é convertida, a igreja brasileira. Se Jesus falou para Pedro: quando tu te converteres, irás os seus irmãos. O apóstolo Paulo pregou depois da conversão, depois que ele foi violentamente tombado pelo evangelho de Cristo. Aleluia! Meu irmão, eu estou pregando Bíblia aqui, Bíblia. Eu estou pegando Bíblia para você entender o que é o Evangelho e você sair do engano, porque Jesus Cristo está a um fio para buscar a tua igreja. Se prepare, igreja. Halabadara sébia. Amonte que a sobre canto na gacébia. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo está às portas, meus irmãos. Ele já passou as portas, está com o pé nas nuvens. Olha o que está acontecendo, os sinais, meus irmãos. Eu estou pregando Bíblia para você. Eu estou pregando, aleluia, o mundo espiritual para você entender o que é o Evangelho. Para você blindar a tua casa, blindar o teu ministério, a tua família. Aleluia, blindar as tuas finanças, meus irmãos. Para você não deixar qualquer um tocar no que é teu, que é santo. Eu estou pregando Bíblia, o Evangelho de Cristo Jesus, para você entender que nem todos são seu amigo.
Eu estou pegando Bíblia, o Evangelho de Cristo verdadeiro, para você entender que nem todas as igrejas é de Deus, que nem todo movimento é de Deus, aleluia, que nem tudo é de Deus. Entenda uma coisa. Alamandaracébia, terecomanagachandarabadarassé. Aleluia. Quem tem o Evangelho de Cristo tem misericórdia de Deus em si. Tem o amor, crê em Cristo. Quem tem amor, crê em Cristo. Não tem como não ter amor, não crê em Cristo. Aleluia. Meus irmãos, Jesus vai falar naquela parábola, aleluia, a casa feita na rocha e na areia, meus irmãos. Ele está falando do Evangelho. Meus irmãos, ele está falando do Evangelho. A casa feita na areia, a casa feita na rocha, ele está falando do Evangelho, que é dele. Quem tem esses pilares aqui, meus irmãos, do Evangelho de Cristo, a casa vai ser fortificada na rocha. Tu não vai cair, meus irmãos. Se tu tá na rocha, tu não cai. Pode passar o vento que for, tu não cai, meus irmãos. Aleluia. Você tem um bem maior que é Cristo, que é Deus o Pai. Aleluia. Você tem o Cristo, o Filho, o Espírito Santo ainda, para interceder por ti. Aleluia. Te revelar toda a verdade. Meus irmãos, tem gente que não entende, aleluia, e coloca qualquer tipo de tranqueira dentro da tua casa, coloca qualquer tipo, aleluia, louvado seja Deus, sem ordem de Deus, coloca porque quer, porque está sendo enganado. Agora, quando é ordem de Deus é diferente, porque Deus está no controle, o poder de Deus, Ele que vai fazer. Mas tem gente que não recebeu ordem de Deus nenhuma, aleluia. Coloca gente que não tem nada a ver com Deus dentro da tua casa, sem ordem de Deus, e vai pagar consequência, meus irmãos. Nem todos os pastores é certo, nem todos os pastores é de Deus, porque não vive doutrina. Quem não vive doutrina não tem Cristo. Quem não vive doutrina, meus irmãos, conversão, não tem Cristo. Entenda uma coisa. Aqui você vai ouvir a verdade, meus irmãos, para vocês abrir o olho espiritual, seus olhos, e viver verdadeiramente o Evangelho, porque Jesus está voltando. Aleluia, ele virá como ladrão, meus irmãos. Ele pode vir para mim, para você, de hoje para amanhã. Entenda o Evangelho que você está praticando, o que você está ingerindo de podridão. Eu só dei 2 exemplos aqui, ó. Aleluia, o Evangelho de Cristo na vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Aleluia, ainda tem vários personagens da Bíblia que viveram o Evangelho de uma hora para outra, foi violentamente, aleluia, transformado, doutrinado, convertido pelo Evangelho de Cristo. E Deus quer que a gente seja imitadores dele. O apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que tem o Evangelho, que foi transformado violentamente pelo Evangelho. Tem gente aí que vai falar que Deus é amor. Deus não falaria assim. Meu irmão, você tá com a visão tampada, rapaz. Você tá com a visão tampada. Aleluia, tu vai arrumar doutor conforme os teus desejos, com concupiscência. Tu vai arrumar um pastor adúltero, safado, sem vergonha aí. Tu vai arrumar, aleluia, um obreiro que passa a mão na cabeça do seu pecado, não te doutrina, não fala de Deus, não fala verdadeiramente de Cristo. Aleluia, estamos em guerra com Satanás.
Aleluia, estamos em guerra, a igreja verdadeira de Cristo convertida, com doutrina. Então, aleluia, então estamos de guerra contra o inferno. Aleluia, esse falso evangelho, aleluia, que não doutrina, que não traz arrependimento, não é evangelho, é nojeira, podridão, entulho, vala podre. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, dá um glória para Jesus aí, aleluia, comenta neste vídeo, aleluia, meus irmãos, louvado seja Deus, comenta, meus irmãos, comenta, aleluia, dá uma curtida, compartilha os vídeos, meus irmãos, para que, aleluia, você é um grande semeador no reino de Deus. Aqui você vai aprender a ser ceifeiro na obra de Deus, na vinha de Deus, e Deus quer ceifeiro, porque são pouco. Aqui você vai aprender a ser ceifeiro na obra do Senhor. Você vai estar semeando no reino, você compartilhando essa live, essa verdade do evangelho para maior número de gente. Compartilha, meus irmãos. Por mais duro que seja, a verdade é para mim, é para todo mundo, é para a igreja brasileira. O Espírito Santo está alertando. E vai alertar mais gente, vai usar mais gente para falar desta maneira, deste modo até mais duro. Porque Deus, ele está chorando no céu, ele está irado com a igreja, ele está irado com o povo, com a profanação, com essa mentira do evangelho, com esses pastores falsos, obreiro falso, obreiro da iniquidade, passando a mão em pecado dos outros, colocando em altar, consagrando pessoas adúlteras, aleluia, mentirosos, mentirosas, fofoqueiras. No, aleluia, fala que ama a Deus, mas rejeitam a Cristo, igual os fariseus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, não entra pela porta e não deixa ninguém entrar pelas suas atitudes. Aleluia, construindo casa na areia, tu vai cair. Uma hora tu vai cair, o diabo vai te dar rasteira. Tu tá construindo na facilidade, no evangelho, não tem conversão. Aleluia, não tem verdade. Tudo fica falando que é Deus, que é Deus, que é Deus. Deus nunca vai compartilhar com o erro de ninguém. Deus não está em pecado. Aleluia, tenha discernimento, é o espírito do engano, do diabo, do demônio, porque Deus, aleluia, não compartilha com erro, com pecado. Se não tem doutrina, tá de qualquer jeito, não tem Cristo. Está longe, Jesus está longe desse povo, aleluia, Arabassuri andere comanagachai, apranto que acerca de faço. Meus irmãos, aleluia, esse foi o ensino de hoje, meus irmãos, aleluia, muito forte, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus está desde ontem colocando os 3 pilares do Evangelho. Eu fui pregar numa igreja, meu irmão. Que coisa tenebrosa. Como que está essa igreja, meus irmãos? E esse ministério, igreja ministerial ressurgindo em Cristo, aleluia, aqui você vai ser doutrinado, exortado, e você vai receber equipamentos espirituais. Aqui você vai ser exortado, edificado e ainda consolado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus Cristo quer salvar a tua vida, quer salvar a minha, a tua vida. Meus irmãos, a peneira está passando, mas ainda a porta da graça está aberta. Pregações, ensinos como esse, meus irmãos, são escassos. Meus irmãos, olha, meus irmãos, eu vou falar aqui, que o Espírito Santo de Deus está falando. Meus irmãos, na Bíblia não existe, aleluia, ministério constituído por mulheres. Aleluia, na Bíblia não tem, aleluia, ministérios constituídos por mulheres, é por homens, varões convertidos.
A mulher auxilia o varão convertido ainda. Eu estou falando líderes de congregações, de igrejas. Não membros, porque membros ainda o Senhor vai limpando conforme o tempo, conforme a palavra que entra. Mas eu estou falando líderes. Vocês vão ser, aleluia, vocês vão pagar caro o que vocês estão fazendo. Vocês vão pagar um por um que vocês estão fazendo com Cristo. Fala que ama a Deus e rejeitam a Cristo, seus fariseus. Porque Cristo é doutrina. Cristo é ensinamento. Cristo é conversão na certa. Cristo é amor. Cristo, aleluia, é justiça, é juízo. Você está mentindo, aleluia, falando que ama a Deus, mas rejeita a Cristo, a doutrina, e anda de qualquer jeito, como pessoas do mundo. Louvado seja Deus. Põe tua casa em ordem em nome de Jesus, antes que seja tarde demais. Aleluia, Amós 8:10 vai falar que o Senhor, aleluia, vai trazer escassez de palavra. Pessoas vão ficar aí, aleluia, batendo cabeça desesperada, correndo atrás de pão, mas não é o pão de material, é o pão espiritual, é a palavra de Deus. Palavras como essa não vão encontrar, porque o próprio Deus fechou as portas. Está chegando esse tempo, meus irmãos. Aleluia, em alguns países já chegou faz tempo. E aqui, meus irmãos, aleluia, vai chegar, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Aleluia, meus irmãos, compartilha esse vídeo, curta, comenta, aleluia, curta meu canal do YouTube, se inscreva lá, meus irmãos. Tem outros ensinos poderosos também, louvado seja Deus. Meus irmãos, me ajude, aleluia, financeiramente, para que a gente possa abrir uma congregação aqui, em Imireque, Igreja Ministerial de Cristo. Eu falo de Caxias do Sul, meus irmãos. Pessoas, aleluia, já estão querendo congregar, mas, né, os irmãos precisam entender que, aleluia, a semeadura é tão importante aleluia, no reino espiritual também. Eu vou dar um estudo sobre semeadura e colheita, ensino poderoso também. Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu vou dar, aleluia, eu não estou aqui para pedir seu dinheiro para me sustentar, porque eu trabalho, meus irmãos. Eu pago aluguel, tenho minha esposa, tenho minha filha, aleluia, tenho gastos, mas eu trabalho, aleluia. Meus irmãos, me ajude financeiramente para me comprar cadeira. Eu estou vendo um salão já, né? Aleluia, para que o povo de Deus venha a ser, aleluia, alimentado verdadeiramente pela palavra de Deus. E os olhos espirituais desse canal vai ser abertos. Você vai ter cura, libertação, os demônios vão cair. Aleluia, tua visão espiritual vai abrir, seus ouvidos espirituais vão abrir, seu entendimento, Deus vai falar contigo, você vai ter restauração, direção profética, glória ao nome de Jesus, você vai ter, aleluia, fortalezas espirituais do céu, ferramentas, você vai receber equipamentos espirituais aqui neste canal, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos, Deus abençoe a cada um de nós. Meus irmãos, pérolas espirituais como essas são escassas, meus irmãos. Em nome de Jesus, eu vou deixar esses pilares no meu mural do Facebook e na descrição do vídeo no meu canal do YouTube, Presbítero Gabriel Missionária Érica Imireque, Igreja Ministerial Ressurgir em Cristo. Vamos ressurgir, meus irmãos, da onde que nós estamos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus, meus irmãos. Me ajudem, amém, meus irmãos. Que alguém quiser me ajudar financeiramente, fala comigo no privado, aleluia. Eu já estou vendo aí abrir uma conta para o ministério, uma conta bancária só para o ministério, para receber oferta, dízimo, né? De quem quiser dizimar, que Deus tocar no coração, quiser ajudar, eu vou mostrar aqui para os irmãos, aleluia, porque eu não estou aqui para ser igual aos outros, mano.
tô aqui para mentir para você. Eu não tô aqui, aleluia, para fazer igual aos outros. Ganância, não. Eu quero ir para o céu, eu quero que você também vá para o céu. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, porque aqui vai ter a verdade, meus irmãos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aleluia, comenta no vídeo. Tenha paciência que eu vou responder, meus irmãos. Amém? Curta, compartilhe o vídeo. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esta live poderosa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esta live poderosa, aonde o Teu Espírito, meu Pai, destrinchou pelo mundo espiritual, qual é o Evangelho, os pilares do Evangelho, 4 pilares do Evangelho, Pai. E pela Tua palavra, Senhor, olhos espirituais de pessoas aqui sendo abertas, visão, meu Pai, aleluia, no mundo espiritual, meu Pai, vai ser aberta, o Senhor vai falar com cada um, aleluia, vai chamar cada um para ter experiências contigo. Pai, levanta obreiros, obreiras neste canal. Levanta pessoas para proclamar a verdade do reino, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz que o Senhor corrige aqueles quem ama. Ó Pai, aqueles que amam a Ti, aleluia, o Senhor ama também e corrige para ser, meu Pai, santo, para ser, meu Pai, pessoas purificadas no sangue de Jesus Cristo, pelo Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, repreenda toda inveja, impedimento, embaraço, enfermidades, ó Pai. Em nome de Jesus, toda doença venha cair por terra, todo caroço de câncer venha cair por terra, Pai. Meu Pai querido, toda surdez venha ser, em nome de Jesus, repreendida. Todo espírito de perturbação, no nome de Jesus, vai cair por terra agora. Aleluia. Meu Pai, que todas as enfermidades venham ser curadas nesta live, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a glória do Teu nome. Pai, entrego na Tua mão a cada família, a cada pessoa que vão ver. Aleluia. Ressuscita, meu Pai, o Teu Evangelho nas igrejas, na vida dos nossos líderes espirituais de congregações, de famílias, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, entrega nas Tuas mãos minha família, repreendo todo mal, toda inveja, repreendo, meu Pai, aleluia, todo impedimento, toda contenda, meu Pai, em nome de Jesus, que venha haver restauração para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Meus irmãos, ensino poderoso, ensino um vídeo um pouquinho mais longo, mas necessário, meu. Aleluia, louvado seja Deus, que Deus abençoe a minha e a tua vida. Amém, meus amados. E se inscreva no meu canal do YouTube, Presbítero Gabriel Missionária Érica e Mirek. Aleluia, se inscreva e curta os vídeos, compartilhe, meu irmão. Compartilha, porque é importante outras pessoas se libertem também para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem na paz do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.